Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina Fundamentos Históricos e Políticos da Educação Infantil. Nós estamos entrando numa série sobre alguns autores que dão definições sobre criança, família, sociedade, educação, e passaremos por vários autores das mais variadas ciências, da psicologia, antropologia, até a filosofia. Enfim, o autor de hoje que nós iremos explorar brevemente é o belga Jean-Ovid de Crolles, um autor pertencente à chamada Escola Nova, nascido em 1871, que morreu em 1932, ou seja, um autor que tem a maior parte da sua produção no início do século XX e que é quase um contemporâneo nosso. Como a maior parte dos pensadores, ele viveu bastante tempo na França, né? Então, estava no contexto das discussões educacionais mais importantes de sua época. Eu lhes enviei uma apostila para que pudessem acompanhar um pouco sobre a obra que eu vou comentar, que é a coleção Grandes Educadores do MEC de 2006. A apostila está intitulada como Aula 12, Jean-Ovid de Crolles, né? E está paginada. Então, se você quiser me acompanhar, é só abrir a apostila e acompanhar a leitura. Ali na página 1, já começa a apostila dando a definição do que seria a criança, de como ela nasce. E diz mais ou menos assim: a criança nasce com um imenso material nervoso de reserva, do qual somente as estruturas são hereditárias, enquanto que sua hesitação pelo meio assegura seu desenvolvimento. Esquemas globais de pensamento a serviço da atividade pessoal da criança e vai dos 6 até 7 anos. Ele está dizendo que a criança ela tem a potência para aprender, só que ela aprende através do meio, através do exercício e da participação, né? Ou seja, não é um ser pré-programado. Ele não vai se desenvolver plenamente se não estiver suscetível de algumas influências, de alguns estímulos. Nós temos a condição. Para dar um exemplo, fica mais claro. Nós nascemos com um aparelho fonador que nos possibilita falar, só que se nós não exercitarmos esses aparelhos, se não formos submetidos às sociedades humanas, a nossa habilidade de fala não vai se efetivar por si só. Temos a potência para falar, mas precisamos de exercício para que venhamos a falar adequadamente. Assim, para aprender um idioma, para aprender qualquer tipo de coisa, você precisa de exercícios. Alguns são feitos quase que de modo imperceptível. Por exemplo, a habilidade de mover as mãos, de controlar, de associar o olhar com a mão. Essas habilidades que parecem simples demais para nós hoje, elas aconteceram através de uma série de exercícios. Apesar de você não lembrar em si mesmo, porque você era pequeno demais, vai notar com as crianças como que elas se exercitam até adquirir as habilidades das mais básicas às mais complexas. Por isso que lá no referencial curricular do Paraná, você vai ver que os principais objetivos ali, a nível de berçário, de maternal, bem no início, quando a criança chega para a creche, são objetivos relacionados à coordenação do próprio corpo. Bom, é isso que o de Crolles está dizendo. A criança tem toda a condição de se desenvolver, desde que seja adequadamente estimulada. Quanto mais estímulos, maior a possibilidade de desenvolvimento. Tranquilo? O de Crolles, como eu já havia comentado com vocês em outros momentos, ele é um pensador dos chamados centros de interesse. Ele, a Montessori, toda a Escola Nova. O que é esse centro de interesse? Basicamente, é você trabalhar a partir daquilo que o aluno se interessa. A vida da criança, a criança em si, ela aprende muito por meio da brincadeira. A brincadeira é indissociável do desenvolvimento. E sem a brincadeira, a criança praticamente ela não vai se tornar um adulto plenamente desenvolvido, mas vai ser alguém com muitas defasagens nos mais variados aspectos. Eu me coloco de exemplo, eu tenho muita dificuldade em relação à minha coordenação espacial, a saber aonde eu estou, em qual rua eu entrei, qual devo sair. Eu tenho que ter uma atenção muito grande para não me confundir quando vou em algum lugar que eu desconheço.
Tudo isso devido a não ter sido trabalhado adequadamente durante o período de infância. Então é fundamental trabalhar essas questões e tentar fazer o aprendizado de acordo com o interesse da criança. Na época do De Crowley, mesmo na educação infantil, a alfabetização um professor escrevia lá no quadro, fazia a criança decorar Ba, Be, Bi, enfim, todo aquele ritual ali que é maçante, insuportável, ao invés de partir para o lúdico, ao invés de fazer a criança aprender brincando. Então, esses teóricos são revolucionários, parecem que hoje não significa nada, mas antes dele, a educação infantil era bem mais técnica, era tão chata como é a educação a nível médio técnico hoje, no sentido de ser algo por demais teórico. Só que conforme nós avançamos, vocês estão no nível médio técnico, nível superior, ou mesmo a parte final do ensino fundamental, a nossa mentalidade ela é capaz de abstrair para aprender. A criança não tem essa capacidade, ela precisa do concreto, ela precisa do real, ser estimulada, ter os seus sentidos estimulados para que venha entender. São essas questões que o De Crowley coloca ali na apostila, naquela obra que eu lhes enviei, que é uma obra de comentador. Bom, tem um tópico comentário que eu coloco na apostila. Professor, não entendi muito o que você falou no vídeo, você falou muito rápido. Então tem um tópico comentário na apostila que é uma explicação do que o autor está falando, certo? Na página 1 ali em negrito ainda, né? A expressão mobiliza o corpo, gestos, movimento, mímica, a mão, estimula a construção, a palavra, o canto, o discurso, são alguns elementos que fazem com que a criança se desenvolva. Desde aquele sugar, né, o primeiro ato da criança, o ato de sugar, o ato de bater, enfim, uma série de atos ali que vão evoluindo até chegar nas formas mais modernas de coordenação. Na página 2, né, eu comentei ali que ele critica o modelo teórico de escola, onde a criança é exposta a conteúdos que não têm significado. A educação infantil tem que tomar esse devido cuidado, né? Tomar o cuidado para proporcionar um ensino que tenha significado, que realmente a criança possa relacionar com a sua vida, ou então esse conteúdo tende a se perder. Eu saliento que vai ter alguns barulhos externos, que é inevitável na gravação desses vídeos. Peço a consideração de todos para podermos continuar. Na página 2, ele fala da psicologia e pedagogia. A criança é um ser vivo no sentido biológico do termo, antes de ser um pensador. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que nós temos que atentar a esse desenvolvimento. Essa criança que é um ser vivo, que é um ser biológico, em que etapa que ela se encontra? Será que o meu ensino não está violando etapas? Será que eu querer que uma criança muito pequena venha a ter abstrações não é violar etapas? Não é perder tempo na escola? Então essa reflexão tem que ser feita. Antes de você ensinar, você tem que pensar para a idade para a qual você está falando. Eles vão me entender nessa idade? Eles são capazes de me entender? Eles são capazes de um esforço coordenado para me entender? Então são essas questões que precisam ser abordadas. Fala que a escola impõe o silêncio e a imobilidade para as crianças, ou seja, a educação infantil, um dos pré-requisitos para você se desenvolver é você se movimentar, é você participar, você explorar. Um dos 6 objetivos dos campos de experiência da nossa BNCC é a capacidade de explorar, é um dos eixos mais fortes que existe, e aí a escola faz a criança ficar sentada. Ou seja, ela não vai aprender basicamente nada. Ela precisa ter acesso ao mundo. Ela aprende fazendo. Ela aprende empurrando as coisas, testando, tendo noção de profundidade, confundindo na hora de pegar, confundindo o peso das coisas. É tudo por um processo lento de experimentação. A criança é como se fosse um pequeno cientista que vai experimentando, às vezes experimenta sem perceber o resultado, sem vincular o que ela fez, até o momento em que ela percebe que ela fez algo e que aquilo que ela faz tem um efeito tal. É assim que ela vai aprendendo. Uma escola que impõe o silêncio e a imobilidade
é uma escola que castra o desenvolvimento da criança em todos os aspectos. Essa é a definição que ele chega. A outra crítica que ele faz é por que a escola só se preocupa em avaliar a habilidade de escrever e de ler. Resumidamente é isso, né? Matemática você escreve e lê, de maneira geral. Por que só interessa esses aspectos? Por que outras atividades não são avaliadas? Por que outras competências não são julgadas pela escola? Ele diz que a escola do século XX, na qual ele está inserida, e eu posso até trazer para a nossa escola, é uma escola que pensa que está formando intelectual, que todo mundo vai ser intelectual, só julga a escrita e a leitura. Para ele, a escola tem que avaliar mais coisas, a escola tem que representar as necessidades da sociedade atual. E aí ele continua falando, a escola como um microcosmo político, ou seja, o que acontece na sociedade? Qual que é o problema mais emergente na sociedade? O que está afetando realmente a sociedade em que eu vivo? Essas questões, essas exigências, o indivíduo hoje, para ser inserido nessa sociedade, que habilidades que ele precisa ter? Eu vou dar alguns exemplos para hoje. Precisa ser alguém que seja capaz de lidar com seus sentimentos, precisa ser alguém comunicativo, alguém que saiba conviver com as pessoas, né? Conviver já é com as pessoas. Estou reforçando aqui o termo. Entre outras habilidades, que saiba trabalhar em grupo, que saiba ouvir, que se conheça, que saiba seus limites. Então, é fundamental refletir sobre esse tipo de habilidades que a nossa sociedade exige, que o nosso planeta precisa, e incluir essas habilidades na formação da criança de modo gradativo, de modo a ir do simples para o complexo, até que a formação se efetive da melhor forma possível. São esses os principais pensamentos do De Crowley. Começa primeiro respeitando a idade em que a criança se encontra, respeitando os seus limites, propondo novos desafios, permitindo-a explorar o seu meio, explorar o seu próprio corpo. Eu sempre falo isso, nunca é demais contar. A criança no início ela não sabe nem por que está mexendo a mão. A mão mexe por puro reflexo. Então o simples ato dela conseguir aliar o reflexo visual com esse reflexo que eu estou fazendo aqui de levantar a mão, de fechar, de conseguir pegar alguma coisa, de bater em alguma coisa. Primeiro bate, depois vai começar a usar, eu vou falar em Piaget melhor essa questão, a usar uma ferramenta para aproximar as coisas, para pegar alguma coisa alto. Todos esses esquemas que são rudimentares olhando hoje, que nós temos, que vocês têm lá seus 17, 16 anos, parecem que vêm automaticamente, não são automáticos. São processos experimentais que foram desenvolvidos tão pleno que hoje você consegue fazer um desenho, que você consegue ter uma coordenação para fazer uma cirurgia no olho, por exemplo, entre outros elementos. Tudo depende de um exercício contínuo, progressivo e de uma criança que experimente cada vez mais o máximo de estímulos, certo? Bom, ele... do centro de interesse da página 2 eu já falei, vamos para a página 3, conversar um pouquinho sobre o que ele defende, uma escola como meio natural, simples e sincero, em que parta do princípio que a criança, o aluno é o centro, né, do aprendizado, não é o professor que é o foco é o aluno, a gente parte do aluno para ensinar. Ali no título De Crowley atual, textos selecionados, a página 3, ele constata que a criança é um dos animais que nasce menos preparado, né? Nós nascemos prematuro, com a inteligência que não funciona adequadamente, não temos condições de coordenar nosso movimento. Então esse cuidado e aqui não é vendo a criança como um vir a ser, não, mas esse cuidado na constituição, na formação da criança é essencial. No final ali ele elenca algumas tendências que a criança tem que precisam ser atendidas. As primeiras, elas são biológicas e não dependem tanto de nós. Por exemplo, tendências primárias como a fome, a necessidade de oxigênio,
a homeostase. São coisas que não dependem tanto, desde que você não exponha a criança num ambiente nocivo. Um bebê, cuidar com quem visita, cuidar no ambiente que ele está inserido, cuidar com riscos de contaminação, alimentação, cuidar para ser adequada, para não ser excessiva, cuidar com o processo digestivo, como vai funcionar, ter aquele momento de atenção. Afinal, a alimentação é um processo que para a criança é um processo delicado, né? Não é algo tão simples, precisa ter digestão, precisa ter o espaço, o cuidado essencial. A homeostase é um processo biológico, a constância das condições internas de um ser vivo. Também tem que ficar atento a isso, se está tudo regular, se não tem uma ampliação de temperatura, algum problema que você note de saúde no corpo da criança. São coisas que é possível você ver e agir, né, de modo preventivo, estar sempre atento. Afinal, quem está na educação infantil, antes de educar, cuida. E ali tem as tendências secundárias também, que é conservação e defesa, amor próprio, os cuidados que você vai ter com a criança, como a criança te imita, combinação entre os instintos, enfim, há uma série de elementos que ele vai propondo em relação ao que é criança. Em fundamentos históricos, o que o De Crowley deixa de explicação para essa definição de criança? Ela é um ser, retomando ali, né, que ao mesmo tempo é biológico, é um animal com condições, que possui uma estrutura adequada para se desenvolver, mas que precisa de estímulos, que precisa ser muito estimulada para que venha a se desenvolver plenamente. Essas são as definições. A escola para ele deve ser um espaço que não venha limitar esse desenvolvimento em nome de um objetivo futuro, mas que venha fazer a criança se sentir o mais livre possível, oferecendo-a cuidados essenciais e condições para aprimorar suas habilidades que estão em contínua construção. A família também deve continuar com esse processo. Eu creio que para o De Crowley sejam essas questões. No próximo vídeo irei falar algumas obras da Montessori. Começarei pela coleção Grandes Educadores, depois a Criança e Pedagogia Científica. Me coloco à inteira disposição de vocês para esclarecer quaisquer dúvidas que tenham sobre o autor.